Fala, querido estudante, professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia do nosso projeto Estuda Aí, um grande projeto de parceria, né, do Governo do Estado do Maranhão, Plataforma Gonçalves Dias, SEDUC, para te entregar, estudante maranhense e quem estiver nos acompanhando aí a nível nacional, material de alta qualidade. Aulas centrais envolvendo conteúdos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio, tá certo? Que a gente traz aqui para ti com todo o carinho, tá certo? Com teoria, resolução de questões, tem os nossos roteiros também ali com os nossos resuminhos, tá bom? Então tem muita coisa boa para ti, estudante, aprofundar teus estudos, tá certo? Tirar aquelas dúvidas e buscar aí teus objetivos, e pode contar com a gente. E hoje, tá certo? Dando continuidade, falando sobre a lógica de Brasil, né? Nós estamos aí fazendo um estudo detalhado sobre o nosso país, essa potência nacional, e hoje nós vamos falar sobre as características territoriais do Brasil, né? Vamos falar, por exemplo, sobre os limites, tamanho do território, localização, e obviamente que quando a gente evidencia esses pontos, a gente está falando também sobre as potencialidades do nosso país, belezinha? Fuso horário, por exemplo, então a gente vai falar sobre muitas características importantes que você precisa estar atento ao nosso território nacional, que já digo de passagem, é um país considerado continental. Então isso tem uma influência muito grande, né? Principalmente nessa grande diversidade dessa nossa nação linda e bela, beleza? Então pega logo aí teu lápis, pega a tua caneta, pega teu caderno e vamos lá, vamos para cima, vamos evoluir, vem comigo, tá? Pra gente começar, tá? Vamos falar sobre as características gerais do território nacional, tá certo? Algumas características que marcam. Primeiramente, tá? O território brasileiro, como você está vendo aqui, ele faz parte do continente americano, tá? Primeiro ponto importante que eu já quero frisar contigo, meu querido estudante, tá? É que existe só um continente, que é a América, tá? E ela é regionalizada, ela é dividida para melhor entender as suas particularidades. Tanto é que quando a gente fala de América do Sul, América do Norte, América Central, essa é só uma regionalização. Tá? Essa é uma regionalização que leva em conta principalmente aspectos físicos e tal, mas ainda existe outra. O termo, por exemplo, América Latina, é uma outra forma de regionalização, levando em conta, por exemplo, o processo de colonialismo, né? Como nós aqui, por exemplo, do Brasil e da América do Sul, fomos colonizados principalmente por portugueses e espanhóis, que são povos de origem latina, né? Que falam latim, daí vem o termo América Latina. E no caso da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, que foram colonizados por povos que são anglo-saxões. Daí vem o termo América anglo-saxônica, tá? Então, o Brasil, no caso, faz parte da América do Sul, o sul do continente americano, tá certo? E também faz parte da América Latina. O Brasil, já friso logo muito importante contigo, é um dos maiores países em tamanho, tá certo, do nosso planeta. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? O Brasil, em termos territoriais, ele só está atrás, tá? Do Canadá, da Rússia e dos Estados Unidos, tá certo? Em termos de tamanho de território, tá? Então, o nosso país, ele é um país muito grande, daí vem o termo continental. E é interessante que o nosso país, ele é continental tanto em termos latitudinais, ou seja, no sentido norte-sul, quanto nos sentidos longitudinais, no sentido leste-oeste. Isso vai ter uma influência muito grande. Tá? Por quê, Marcos? No sentido norte-sul, no sentido de latitude, nós vamos ter uma grande diversidade climatobotânica. É por isso que no Brasil é um país que tu tem áreas muita chuva, muito calor, muita umidade e outras áreas, por exemplo, que nevam. Tá? Justamente devido a essa grande diferença de latitude. E a nível de longitude, o Brasil vai ter, por consequência, horas diversas no seu território, tá certo? Devido a esse movimento de rotação, tá bom? Que o nosso país, ele acaba, como ele é muito grande, ele acaba sendo iluminado em diferentes proporções ao longo do dia, tá bom? Outro ponto que eu quero frisar contigo, vem para cá pro slide, é justamente as fronteiras marítimas. E aí é uma dúvida que você, que é meu aluno agora, não vai ter mais, tá? Muita gente pensa que o território nacional, ele literalmente acaba quando chegam nas fronteiras terrestres. Ou seja, cheguei, por exemplo, na praia, cheguei bem ali no mar, até onde eu tenho areia é território nacional. Entrou na água, não é mais. Não é bem assim, gente. O território brasileiro, ele se expande. Eu vou pegar até a canetinha azul bem aqui, tá? Se você prestar bem atenção, você vai perceber que tem uma linhazinha bem aqui, claro que agora que eu estou tracejando, mas você vai ver que tem uma áreazinha que é mais escura, porque isso chama de águas continentais ou mar territorial brasileiro. O que que é isso? Essa extensão aqui, gente, tá? Que marca 150 quilômetros das nossas fronteiras. 150 ficou feio, deixa eu apagar aqui. Pronto.
fazer aqui bonitinho, tá? 150 quilômetros, ele também é considerado território nacional, ou seja, tudo aquilo que está no mar até o litoral, e aí eu vou marcar bem aqui, ó, litoral, e se expandiu até aqui 150 quilômetros, tudo isso é território nacional, ou seja, todas as riquezas que estão ali inseridas, como petróleo, como por exemplo peixes, ouro, se tiver por exemplo no fundo do mar, tudo aquilo pertence ao Brasil, gente. As leis, por exemplo, que vigoram aqui na parte terrestre do Brasil, aqui nesses 150 quilômetros, também vão vigorar no território nacional. E o mar territorial, gente, ele tem uma importância muito grande de proteção nacional, tá certo? É como se fosse um muro de uma casa. Então, por exemplo, um país que vem, por exemplo, com um navio de guerra, para ele entrar, por exemplo, no território nacional, ele precisa pedir autorização para entrar nesse mar territorial, tá? É o exemplo do muro da casa. Imagina, se alguém pula o muro da tua casa sem autorização, você vai entender que aquilo é uma ameaça. A mesma coisa no território nacional, tá certo? Então, muita atenção nas fronteiras marítimas. Até 150 quilômetros das fronteiras terrestres, tudo aquilo é Brasil. E tudo que está dentro daquelas águas pertence ao território nacional, tá certo? E em relação ao tamanho, o Brasil sozinho, né, ele representa, só para você ter noção como o nosso país é grande, gente. O Brasil sozinho representa quase 6% de todas as áreas territoriais do mundo. Tá? Como eu disse para vocês, o Brasil é um dos maiores países em tamanho, tá, do mundo, tá? 5%, quase 6%, né, em relação ao território, e o Brasil sozinho representa quase metade de toda a América do Sul. Isso fica muito fácil, né, da gente visualizar. Deixa eu até apagar aqui os desenhos que eu fiz, só para a gente ver isso aqui com mais calma, tá? Então, dá para perceber claramente o tamanho do Brasil quando a gente compara, por exemplo, com os outros países. O Brasil ele é muito maior, tá? Então o Brasil sozinho representa aí quase 50% de todo o território da América do Sul e representa quase 6% de todo o território do mundo, tá bom? Isso configura aí uma importante característica do território nacional. Evoluindo, alguns limites territoriais, tá? Que é justamente as áreas ali de limite, onde o território brasileiro termina, né? E, consequentemente, começa outro território, tá? E aí, uma coisa que chama a atenção é que o território brasileiro, como eu disse, ele tem grande extensão, tanto de latitude, ou seja, do sentido norte para o sentido sul, quanto no sentido de longitude, do sentido leste para o sentido oeste. O outro ponto que chama a atenção é que as variações de distância elas são bem parecidas, né? Tanto no sentido norte quanto no sentido sul, nós temos uma variação de mais ou menos 4.000 quilômetros, tá? E eu te chamo a atenção, volta aqui para o slide aqui comigo, tá? No hemisfério norte, nós temos como limite territorial o Monte Caburaí, que fica no estado de Roraima, marca bem aqui, ó. Monte Caburaí é o ponto mais ao norte do território nacional. E o seu oposto é o famosíssimo Arroio Chuí, que fica no estado do Rio Grande do Sul. São os nossos dois pontos de referência em relação ao norte e em relação ao sul. Em relação à longitude, nós temos a leste, nós temos a famosa Ponta dos Seixas, que fica no estado da Paraíba, a região onde se considera onde o sol nasce primeiro, inclusive. É muito bonito, diga-se de passagem, ver o nascer do sol nessa região. Eu, particularmente, já tive essa oportunidade. Recomendo, se você puder ir fazer essa viagem, tá? E a extremo oeste, nós temos a nascente do Rio Moá, no estado do Acre, que é considerado o nosso limite máximo a oeste. Então, alguns pontos importantes que marcam. Marcos, quais são os estados aí que vão marcar os limites territoriais nacionais? É o estado de Roraima, no norte, é o estado do Rio Grande do Sul, no sul, é o estado da Paraíba, no leste, e é o estado do Acre, no oeste, belezinha? Estes são os nossos 4 pontos marcantes de limites territoriais no sentido norte, sul, leste e oeste, não esqueça, beleza? Então, vamos lá, vamos evoluir que tem mais coisa pra gente falar, tá? Características em relação ao mundo, gente, tá? Primeira coisa importante, isso aqui confunde muita gente, não você que é meu estudante, tá? Localização em relação aos hemisférios. Muita gente diz, o Brasil está só em um hemisfério, 2 hemisférios. Não, gente. O Brasil está situado em 3 hemisférios. Como assim, Marcos? Gente, tomando por base os conceitos de latitude e longitude, eu vou fazer aqui, puxar a linha aqui rapidinho. Tá? Latitude, longitude. Nós vamos perceber que o território nacional ele vai estar situado em 3 hemisférios. Tá? A maior parte do território nacional vai estar situada, obviamente, aqui no hemisfério sul.
tá? Botar aqui, ó, hemisfério sul, tá? 95% do território nacional está situado no hemisfério sul, como vocês podem perceber. Mas existe uma pequena parte do território nacional que é cortada pela linha do Equador, que faz com que o Brasil também tenha parte do seu território no hemisfério norte. Um exemplo disso, eu vou até voltar aqui o slide para vocês. Um exemplo disso aqui, gente, é o próprio estado de Roraima. Tá? Quando a linha do Equador ela passa, ela vai cortar parte desse estado e nós vamos ter uma parte dele situada já no hemisfério norte, tá bom? Então, muita atenção. O Brasil, em relação à latitude, ele tem localidades tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, 5%, tá certo? Então, só aqui já configura, obviamente, 2 hemisférios. Em relação à longitude traçada pelo meridiano de Greenwich, vou pegar aqui a canetinha azul, o Brasil vai estar 100% situado no que nós convencionamos como hemisfério ocidental, tá? Ou seja, tudo aquilo que está, né, a oeste do meridiano de Greenwich. Tá? 100%, o que configura mais um hemisfério. Então, quando a gente soma, né, quantidade de hemisférios que o Brasil ele está situado, o Brasil ele está situado em 3 hemisférios, norte, sul e ocidental. Belezinha? Então, muita atenção relativa a isso. Aqui confunde, isso aqui é questão de prova, tá bom? 3 hemisférios que o Brasil está situado, não esqueça, tá bom? Evoluindo, tá? Agora, em relação aos nossos fusos, Marcos, como você disse, o sentido norte, sul, leste, oeste e a nossa grande extensão territorial vão dar características importantes para o território nacional. O sentido norte-sul vai influenciar na grande diversidade climatobotânica, ou seja, nós vamos ter uma grande diversidade de clima e de vegetações ao longo do território nacional. E aí você com certeza sabe, né, já viu Amazônia, Pantanal, né, Cerrado, Caatinga, Pampas Gaúchos, né, Mata Atlântica. Olha a quantidade de ambientes diversos que eu tenho no território nacional. Muito isso gerado por essa grande diversidade climática, né, de sentido norte e sul. Mas quando a gente fala de sentido leste-oeste, o Brasil também tem uma grande extensão territorial, né, que o Brasil, como eu disse, ele tem mais de 4.000 quilômetros quadrados de extensão no seu sentido leste-oeste. Isso vai fazer com que o Brasil ele tenha horas diversas no seu território. E aí, muita atenção, gente. O Brasil, ele possui 4 horários distintos no seu território, tá certo? Muita atenção. E aí isso aqui é um dado atualizado, porque durante os anos ali de 2010, 2013, o Brasil só estava com 3 fusos. Tá? O fuso horário do Acre estava inserido no fuso do norte, mas foi feita uma pesquisa e a população acreana preferiu voltar para o fuso menos 75, tá? Então o Brasil voltou a ter 4 fusos horários. Aí você já pergunta, por que, Marcos, que a população do Acre preferiu voltar para o fuso menos 75? Por uma questão de acompanhar o nascer e o pôr do sol, gente, tá? Entrando nesse aspecto, o objetivo do fuso horário é estabelecer um padrão de hora em relação à movimentação do sol. Então, quando eu digo, por exemplo, que está 10 horas da manhã, teoricamente é para o sol estar iluminando aquela região e, consequentemente, está de dia. Quando eu digo que são 10 horas da noite, teoricamente é para o sol não estar iluminando aquela localidade, estar no escuro. Tá? Para isso é que serve na prática os fusos horários. Quando eu tenho o Acre se deslocando para um fuso diferentemente da iluminação do sol, isso gerava um problema. 7 horas da manhã, que teoricamente deveria estar claro, ainda estava escuro, porque o sol não estava iluminando ainda aquela região. Por isso que a população do Acre preferiu voltar para o fuso menos 75. Beleza? Mas voltando aos fusos do Brasil de maneira geral, uma coisa que você precisa estar atento. O Brasil, ele está, em relação às horas, ele está atrasado. Deixa eu copiar isso bonitinho, né? Porque assim fica feio. O Brasil está atrasado. Não esqueça disso. Como assim, Marcos? As nossas horas, elas estão atrasadas em relação à linha oficial, que é a linha de Greenwich, tá? E cada fuso desse, ele vai ter um atraso. Aí é importante lembrar, a cada 15 graus que eu vario, eu tenho a diferença de 1 hora. Tá? Vou botar aqui, pronto. Beleza. Então, por exemplo, o fuso
oceânico, que é o primeiro fuso do Brasil, que são das ilhas oceânicas de Fernando de Noronha. Eles estão a menos 30 graus, é o fuso menos 30 graus ou 30 graus oeste. Esse fuso, por exemplo, ele está 2 horas atrasado em relação a Greenwich, tá? Fuso menos 30. Fuso menos 45. Esse eu já digo que é o fuso mais importante do Brasil, gente, tá? Por quê? Porque ele é o fuso que convenciona a hora oficial do nosso país a partir da nossa capital, Brasília. Todos os serviços públicos que são nacionais, eles são baseados em cima dessa hora, tá? E no caso aqui, nós estamos atrasados menos 3 horas. O Maranhão, inclusive, faz parte desse fuso, tá certo? Então, segundo fuso, fuso 45 graus, oeste. Próximo fuso, que é justamente o fuso da região norte, tá? É o fuso menos 60, tá? Esse fuso, ele está atrasado menos 4 horas, melhor dizendo. Só apagar aqui, 3, tá? Ele está atrasado menos 4 horas em relação, tá certo, a Greenwich. E, por fim, o último fuso nacional, que é o fuso 75 graus oeste, gente, tá? Que é o fuso do Acre, que está menos 5 horas atrasados em relação a Greenwich, tá certo? E está 2 horas atrasado em relação, tá, ao nosso país. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo prático aqui. Então, por exemplo, agora são 11 horas e 55 minutos. O Acre, por exemplo, está 2 horas atrasado. Então, 11 menos 2, 9 lá, por exemplo, são 9 horas, tá certo? E 55 minutos. Belezinha? Então, o Brasil, não esqueça, possui 4 horas no seu território. Vamos fechar isso com chave de ouro? Vamos para as questões? Vamos para as atividades? Vamos lá, respira um pouquinho e vamos que vamos. Ainda está faltando só para a gente fechar essa parte aqui rápido, tá? Já estava esquecendo. Divisão administrativa. O nosso país, tá certo? Ele vai ser dividido em 5 macro-regiões a saber, tá? É uma classificação que foi feita pelo IBGE, gente, tá? Essa classificação leva em conta a melhor forma de administrar o território nacional. E é dividido em norte, nordeste, que é o estado, a região que nós estamos aqui inseridos, região do centro-oeste, região do sudeste e, por fim, a região do sul, tá? 5 macro-regiões que têm por objetivo muito claro melhor administrar o território nacional, tá? Atenção! E a saber algumas características importantes, tá? Por exemplo, o nosso país ele é formado por 26 estados, atenção, e mais o Distrito Federal, que compõe ao total 27 unidades administrativas, tá certo? E esses estados e o Distrito Federal estão distribuídos dentre essas regiões, e aí eu chamo a atenção a alguns pontos importantes para você. A região norte, que é a maior região em tamanho de território, que concentra os maiores territórios do país, especificamente o estado do Amazonas e o estado do Pará, né? São 2 estados que se destacam em seu tamanho territorial. Chamo também a atenção ao Nordeste, que é a região que concentra a maior quantidade de estados. 9 estados a saber, tá certo? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tá? Chamo também a atenção para você a região sudeste, né? A região que é o coração econômico do Brasil, composta por 4 estados, tá certo? E a região sul do país, que vai ser a região com menos estados juntamente com o centro-oeste, apenas 3 estados a saber. Beleza? Então, divisão territorial do Brasil em relação à divisão do IBGE, tá certo? 5 macro-regiões, 26 estados e o Distrito Federal, somando 27 unidades administrativas para melhor administrar esse belo e rico país. Vamos responder a questão? Vamos lá! Vem comigo para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá, ligeiro. Qual é a área territorial total do Brasil? Como eu disse, deixei muito claro para ti, o Brasil é um país continental e o Brasil tem 4.000 quilômetros de um sentido norte-sul e 4.000 quilômetros em média no sentido leste-oeste. Então, se a gente for tirar a área do território nacional, sem sombra de dúvidas, o território nacional ele tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, gente, um território extremamente grande e diverso, tá certo? O que confere essa grande riqueza, tanto de natureza, biodiversidade, cultura, horas diversas. Esse é o nosso país, é o Brasil, tá? Então, o Brasil ele tem 8 milhões de quilômetros quadrados nos seus sentidos norte, sul, leste, oeste. Vamos responder mais um, para a gente fechar com chave de ouro? Vamos lá? Opa.
Peguei aqui errado, já tava para mudar. Vamos lá. Olha aí, ó, o ponto mais ao norte do Brasil, tá? E aí eu deixei muito claro contigo, né? Atenção, principalmente aos estados, né? No caso, o ponto mais ao norte do país, gente, letra A é a Ponta dos Seixas na Paraíba, letra B é o Arroio Chuí no Rio Grande do Sul, letra C é a nascente do Rio Moá no Acre, letra D é o Monte Caburaí em Roraima, ou letra E é o Pico da Neblina no Amazonas. Pico da Neblina já está excluído, tá? Então, já marco aqui com você, ó, aqui já foi, né? Paraíba, gente, vamos identificar, a Paraíba está no hemisfério leste, então a Paraíba também não é. Rio Grande do Sul, ele está situado onde? Está situado no sul, então também já foi, né? Letra C, nascente do Rio Moá no Acre. O Acre, gente, ele está a oeste, então também já foi. Então, o nosso gabarito aí fácil, né? É a letra D, a região mais ao norte do país, é o Monte Caburaí, no estado de Roraima, que está situada na região norte, inclusive no hemisfério norte do país. Gabarito aí, só para a gente fechar, letra D, beleza? Então, fechando com chave de ouro, características territoriais do Brasil, tenho certeza que tu não ficou com nenhuma dúvida, hein? Continua acompanhando a gente para essas e outras aulas. É isso, um abraço, valeu!